TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, a noite da quarta-feira foi noite de derrotas. O Internacional, em pleno Beira-Rio, perdeu para o Veranópolis. Deu vira-vira lá em Rio Grande. O Grêmio perdeu para o São Paulo. Deu vira-vira aqui em Lajeado. Lajeadense perdeu para o líder São José. Caiu o técnico Rodrigo Carpegiani e assume o Porto. É agora, no Papo de Boleiro. E na última noite, antes das férias do Diogo Bote, parece que o mosquito Aedes aegypti passou pelo gauchão, deu zika em todos os lugares. Primeiro tempo lá em Rio Grande, entre São Paulo e Grêmio, o Grêmio foi mais ofensivo. Mas a equipe do São Paulo se revelou qualificada no jogo da sexta rodada do Campeonato Gaúcho no estádio Aldo da Puzo. O jogo iniciou com forte movimentação, muita bola na área e disputas acirradas. O Grêmio abriu o placar com o zagueiro Fred, que é aqui de Lajeado, aos 39 minutos do primeiro tempo. Logo em seguida, aos 42, praticamente não deu para comemorar, o Thiago Correia empatou para o São Paulo. O segundo tempo iniciou com um Grêmio ainda mais agressivo, o suficiente para o artilheiro Luan marcar o segundo gol para o tricolor. Porém, controle do jogo por parte do Grêmio acabou ao ceder empate para o São Paulo aos 30 minutos com gol olímpico de Júlio Abu. Logo depois, aos 32, por uma falha da defesa gremista, o atacante goiano vira o jogo com um rebote de Marcelo Groi. O Grêmio entrou em campo com Marcelo Groi, Wesley, Pedro Jeromel, Fred, Marcelo, Hermes, Edinho, foi expulso, Caio, Everton, Lincoln, Luan e Henrique Almeida. O próximo jogo do Grêmio é sábado na Arena contra o Glória de Vacaria do técnico Klemer. No meio da semana, o tricolor tem jogo pela Libertadores, também em Porto Alegre. E agora você vê os gols desse jogo de São Paulo e Grêmio lá em Rio Grande. Lá o jogador Luan ajeitou, Fernando Pinto tentou afastar, sobrou pro Fred, bateu, feito! Tá com o Fred! Veja como o Luan afastou, colocou para a área, o zagueirão tentou afastar, ela sobrou para o Fred. Tô fechado lá dentro da área, perigo no lance ainda, Marcelo Groi soltou. Tentou puxar ali o jogador da equipe do São Paulo, chute feito! Thiago Correia perdeu a bola, marcado ali pelo jogador Henrique, Kutudras chegou para fazer o corte. A bola ficou com o jogador do Grêmio, Luan, chegou bem o Luan, bateu feito! Olha lá o centroavante, Rafael Pilões, pintou a cobrança, fechado, feito! Nesse gauchão. Olha, Marcelo Groi chegou, chutou o jogador do São Paulo, feito! E a má campanha do lajeadense no gauchão criou um clima insustentável que nós já vínhamos falando por aqui. Apesar de todas as ações para mudar um quadro complicado, a terceira derrota em casa na noite da quarta-feira foi a gota d'água que faltava para que a direção tomasse medidas mais fortes. Ao vislumbrar um vestiário totalmente abatido e a incapacidade de reação, o clube optou por mudanças. Nesta quinta-feira, o Alviazul aceitou a proposta de Rodrigo Carpegiani, que logo após o tropeço diante do São José e a consequente entrada na zona de rebaixamento, colocou o cargo à disposição. Em uma ação rápida da diretoria e do departamento de futebol, o lajadense anunciou Edson Porto como substituto de Carpegiani. Porto, de 58 anos, é um técnico muito experiente, mais de 30 anos de carreira e começou nas categorias de base do Internacional. Depois disso, ele trabalhou em diversos clubes brasileiros.
foi campeão da J-League do Japão pelo Yokohama Marinos. Tem passagens por equipes do estado, entre elas o Veranópolis, o 15 de novembro, o Pelotas e também o Santa Cruz. Os demais integrantes da comissão técnica serão mantidos no Alviazul. O lajadense, que perdeu de virada para o São José na noite da quarta-feira, volta a campo no domingo contra o Lanterna Cruzeiro. E desde a estreia do Campeonato Gaúcho deste ano, o Veranópolis não conquistava uma vitória. Em noite marcada por 3 apagões dos refletores do estádio Beira-Rio, o Veranópolis de virada venceu o Internacional nesta quarta-feira pela 6ª rodada do Gauchão. Sacha abriu o placar no primeiro tempo, mas Jackson, Contra e Zambi marcaram para o VEC, garantindo a vitória do Pentacolor da Serra Gaúcha. É bem verdade que as paralisações por conta das seguidas quedas de energia atrapalharam um pouco o rendimento, mas não impediram a busca pela vitória. Foram 3 ao todo, antes de o jogo começar, aos 15 minutos do primeiro tempo e aos 45. Prolongaram o primeiro tempo em 27 minutos. Dá para pedir música de tantas vezes que faltou luz no estádio Beira-Rio. Porém, a primeira etapa finalizou com placar de 1-0 para o Internacional, com vitória parcial para o time da casa. Ao retornar para a etapa final, os comandados do técnico Luiz Carlos Vinck, que passou aqui pelo Lajadense, voltaram com muita vontade de vencer. Logo aos 2 minutos ampliaram o placar. O cruzamento de Massari foi interceptado pelo zagueiro e mandou a bola contra o próprio gol. Veranópolis 1, Internacional também 1. Em contra-ataque bem armado pelo Veranópolis, Zambi foi acionado, driblou o goleiro Alisson da seleção brasileira e quase sem ângulo finalizou antes do Paulão chegar. Belo gol e virada do VEC aos 14 minutos do segundo tempo. O Internacional esboçou reação, mas o Veranópolis resistiu e garantiu a sua primeira vitória no Gauchão. O Inter pega no domingo Juventude, lá na Serra, no Alfredo Jaconi. Já o Veranópolis joga no Vermelhão da Serra contra o Passo Fundo na terça-feira. Nós vamos agora à classificação com essa 6ª rodada no Campeonato Gaúcho. O líder agora é o São José, esse mesmo que venceu do Lajadense ontem à noite. O São José tem 16 pontos em 6 jogos. O Juventude está com 16 pontos também, mas perde no saldo de gols. O São Paulo tem 15 pontos, é o terceiro colocado. São Paulo de Rio Grande, este mesmo que venceu o Grêmio. E o Grêmio é o 4º com 12, o 5º é o Internacional com 11 pontos ganhos. Depois vem o Ipiranga com 8, Passo Fundo com 6 e Glória com 6. O 9º é o Novo Hamburgo com 5, o 10º o Aimoré com 5, Brasil de Pelotas empatou mais uma e fez 5 pontos, é o 11º, e entrando na zona de rebaixamento, o Lajadense tem 4, Veranópolis 4 e Cruzeiro, próximo adversário do Lajadense, tem apenas 2 pontos ganhos. São 2 empates conquistados pelo Cruzeiro. Ontem nós tivemos outros jogos pelo Gauchão. Além de Veranópolis 2, Internacional 1, nós tivemos o empate em 0-0 de Ipiranga e Juventude, jogo que aconteceu lá em Erechim. O Brasil de Pelotas empatou em 3-3 com o Aimoré, jogo de desesperado. O Novo Hamburgo em casa perdeu para o Passo Fundo. Lajadense aqui perdeu por 2-1 para o São José. Glória de Vacaria, lá em Vacaria, e Cruzeiro empataram em 1-1. E finalizando o jogo da noite, São Paulo 3, Grêmio 2. Esses foram os resultados da 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Amanhã, sexta-feira, nós voltamos depois do Redação Informativo para falar mais sobre a 7ª rodada que acontece no fim de semana e também trazer mais esportes para você aqui no Papo de Boleiro. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.